Bom dia, bom dia, povo de Deus. E aí, como que vocês estão? Um cafezinho aqui, porque o cafezinho é primordial, né? Para quem tá acordado 6 horas da manhã já, e tá acordado um pouco antes disso, cafezinho para trazer um pouco de despertamento pro nosso cérebro, colocar um pouquinho de cafeína no corpo pra gente ficar todo energizado logo cedo. Glória a Deus, né? Quem gosta de um cafezinho, quem tá acordado a hora dessa e já tá ligadinho naquilo que o Senhor tem para falar. Tava refletindo no que a palavra de Deus diz e consultando o meu coração, consultando a minha vida a respeito dos acontecimentos cotidianos, não só da minha vida, mas da vida de quem me cerca, das pessoas que eu estou perto e da vida comum da igreja, da comunidade. E uma coisa que nós temos observado nos últimos dias é a falta de paz, falta de tranquilidade, a falta de descansar em Deus, a despeito das angústias, das tribulações, das dificuldades que todos nós temos no dia a dia e todas as afrontas, às vezes, que assim a percebemos, as nossas necessidades não atendidas e um monte de coisas aí parecidas e semelhantes. A palavra de Deus. Bom dia, meu irmão, graça e paz, tudo bem, meu querido? E a palavra de Deus, ela nos ensina a ter paz e contentamento apenas em Jesus. Ela não nos ensina a descansar o nosso coração nas coisas, ela não nos ensina a esperarmos a coisas desse mundo, mas ela nos ensina, ela nos direciona a termos paz com Deus e a buscarmos essa paz no Senhor Jesus Cristo. Mas por vezes, até mesmo pelos ensinamentos que recebemos, e esses ensinamentos muitas vezes ministrados dos altares, nas igrejas, nos cultos, a qual frequentamos, por vezes, traz uma certa confusão no nosso espírito e na nossa mente. Daí a importância de verdadeiramente buscarmos a presença de Deus, a importância de verdadeiramente buscarmos conhecer o que está escrito nas Escrituras Sagradas, de termos o contato com o texto santo e, mais do que isso, não somente lermos as Escrituras, mas vivermos a Escritura, de conseguirmos deixar com que a Escritura deixe de ser palavras escritas apenas, mas se torne algo vivo, um alimento vivo, algo que seja substancial para a nossa vida de verdade. Nós precisamos ter essa convicção de que a palavra de Deus é mais do que uma mensagem escrita, que ela não é como um livro comum, que você simplesmente, às vezes, lê uma história, quer seja verídica ou não, quer seja uma produção da intelectualidade para comunicar uma mensagem. Não é isso. A palavra de Deus não se resume a apenas isso, ainda que ela também conte uma história ou várias histórias. Conta a história de um povo, conta a história de um Deus homem que habitou na terra, conta a história de um futuro que há de vir, ora catastrófico para alguns, mas ora glorioso para aqueles que esperam no Cristo. Então é um livro que contém histórias, mas a essência do livro, chamado Bíblia, a Palavra de Deus, é ser algo vivo, algo que verdadeiramente, ao entrar em nós, através da intelectualidade, se transforme dentro de nós e faça com que nós possamos então mudar de dentro para fora, como uma transformação. A palavra de Deus, ela precisa ter essa dimensão no nosso coração e no nosso espírito, de que uma vez que ela está dentro de nós, ela se transforma, ela faz uma mutação interior, de dentro para fora, a ponto de que nós devemos alcançar maturidade na palavra. E nós precisamos nos voltar para as Escrituras todos os dias, porque
todos os dias há raposinhas, como a própria palavra de Deus diz em certo versículo, que essas raposinhas elas vêm sorrateiramente para tirar a nossa paz, para mudar nosso estado de espírito. E se nós não estivermos aliançados na palavra, firmes nas promessas de Deus pela palavra, por esta palavra viva, real e eficaz, nós vamos tombando pelo caminho. Nós iremos perdendo as nossas forças e a partir dali o prejuízo emocional, espiritual, material é grande. Então nós precisamos nos firmar na palavra de Deus. E algo que é importante nós mencionarmos aqui, de que nós temos sim, é lícito isso para nós na igreja, nas igrejas cristãs, né? Alguém que nos ensine. É lícito que nós tenhamos talvez mais de um ensinador na nossa vida. Hoje o ensino, a mensagem, ela é democrática, ela está espalhada por toda a terra. Não é difícil você encontrar os melhores, se podemos assim dizer, pregadores, os melhores autores escritos na internet, né? Nós procuramos um pouquinho no YouTube, nós podemos encontrar palavras de homens que mudaram o destino da terra, que influenciaram milhões de pessoas, multidões de pessoas, vários homens, e que já morreram, mas os seus vídeos estão gravados. E se nós também precisarmos de um suporte escrito, nós podemos encontrar hoje em formato PDF, enfim, vários livros de autores também que contribuem e contribuíram muito com o crescimento do Evangelho no Brasil e no mundo. Então a mensagem, a palavra, ela está disposta a qualquer um de nós. Nós precisamos ter apenas um cuidado e um direcionamento. Ainda que nós possamos ter um professor, um ensinador, como eu faço a vocês aqui agora, tentando contribuir com aquilo que eu tenho, é ainda insuficiente nós nos apegarmos apenas nisso. Não, nós precisamos ter a nossa experiência pessoal com este livro. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela parte de uma experiência pessoal. O que eu e qualquer outra pessoa que você pegar como um modelo, como alguém para direcionar o seu coração, para incentivar o seu coração, para concretizar, para ir formando opinião dentro do teu coração, nós somos apenas contribuidores de algo que tem que ser estabelecido por você mesmo. A experiência da palavra, a experiência do texto escrito e que se transforma em verdade para a sua vida, em convicção pessoal, tem que ser uma experiência a partir de você. É uma experiência de você com Deus, somada, trabalhada, aparelhada pela disposição de homens como eu e como outros tantos que têm e que já tiveram pela terra e que haverão ainda. A minha geração, ela frutificará em nome de Jesus, pessoas que levarão, que darão continuidade, não ao meu trabalho, ao que eu estou fazendo, não, mas ao trabalho de Cristo, à obra de Cristo na terra. Mas a experiência de ouvir pessoas que podem contribuir com o Evangelho, pelo seu chamado, pelo dom que Deus deu, é insuficiente na sua vida pessoal. Você sim, como diz a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, ouça os seus profetas e prosperareis. Então há profetas na terra que estão falando coisas da parte de Deus e que com certeza, se você os observar, se você ouvir o que eles têm a dizer, se verdadeiramente isso estiver confrontado de forma saudável, equilibrada nas Escrituras, você vai prosperar. Mas compreenda que há uma responsabilidade tua, maior do que isso, de buscar o seu próprio conhecimento, de buscar a sua parte, a sua contribuição nesta jornada com Deus. Então a sua jornada com Deus, a sua caminhada com Deus passa também pela obrigatoriedade de você buscar um relacionamento vertical com o Senhor através da palavra. Porque a palavra que eu vos prego, a palavra que eu vos ensino, que eu reparto com vocês,
ela não pode ser o único alimento que vocês têm, ela não pode ser o único alicerce que vocês têm ou que vocês recebam, pelo contrário, ela só tem que vir concretizar, se entrelaçar com aquilo que você já vive, com aquilo que você já tem. É claro que eu não posso, de certa forma, exigir ou imaginar que quem é novo no Evangelho vai alcançar de primeira mão esta maturidade. Mas também eu não estou dispensando de que, ainda que você seja mais novo do que eu no Evangelho, a sua obrigação, no bom sentido da palavra, de buscar o seu relacionamento com Deus. Esses dias eu ensinando o meu filho, de apenas 8 anos de idade, ensinando o livro do Apocalipse para o Arão, e aí ele falava: papai, como você sabe das coisas? Como que você sabe? Você sabe tudo, né? Criança é muito superlativa, né? Muito exagerada, eles têm uma visão da gente muito gigante, e ele agigantou tanto e falou: papai, como você sabe todas as coisas? Eu falei: papai não sabe todas as coisas, mas como não? Né? O que você me diz, o que você me ensina é muito grande. Claro que é muito grande, baseado naquilo que ele já tem, baseado naquilo que ele ainda tem, que na verdade é muito pouco. Mas o que eu ensinei para ele é o seguinte: filho, até alguns dias atrás, até alguns anos atrás, o papai nada tinha, né? O papai nada tinha. Então até 2008, claro, eu tive uma experiência religiosa, baseada na tradição religiosa a qual eu fui, né, formado, se podemos dizer assim, a qual eu estava inserido de algum aspecto, mas isso tudo representou muito pouco. O que se consolida e vem consolidando o homem em Deus, que eu venho me transformando, parte de uma experiência pessoal minha com a palavra, uma experiência pessoal minha com Cristo. Essa experiência ela ficou marcada na minha vida por alguns eventos, como o batismo, essa decisão interior de colocar para o exterior a minha vida com Deus, esse é o batismo, mas também a consciência da obrigatoriedade livre, uma obrigatoriedade livre pela graça de Deus de buscar relacionamento direto com o Senhor, através do conhecimento da palavra. Então eu sou fruto do conhecimento, eu sou fruto, né? Eu absorvi e absorvo todos os dias. Hoje mesmo já ouvi 2 mensagens de 2 pastores diferentes que falam ao meu coração. Então eu também sou fruto do aprendizado e do derramar de alguém sobre a minha vida. Mas isso não me isenta de também ter as minhas próprias experiências pessoais a partir desta palavra. Porque eu não posso me moldar apenas baseado, não que seja insuficiente, como que eles sejam insuficientes, não é isso que eu quero dizer, mas eu não posso apenas viver de palavras dos outros. Eu não posso viver de palavras, de vídeos, de mensagens, quer seja do meu pastor local ou de um pastor renomado pela internet, porque eles vão compartilhar sim a mensagem de Deus, que é comum a todos, mas eles vão também compartilhar a partir das suas experiências pessoais. E eu quero dizer para você que a paz que você precisa experimentar, ela vai partir também da sua experiência pessoal. É você que tem que ter a sua experiência pessoal com Cristo pela palavra de Deus, pela oração, pelo seu momento de reclusão em Deus. A partir disso vai ser construída a sua vida espiritual. Então, quando meu filho questionava: papai, como que você sabe tanto assim? Eu simplesmente disse: o papai aprendeu um pouco por dia. Vou repetir: eu aprendi um pouco por dia. E a partir desse um pouco por dia vai se construindo e consolidando algo. É muito simples a visualização disso para nós. Se você empenha sua força, sua energia, seus recursos materiais, financeiros, a respeito de uma construção na terra, de fazer uma casa, então você primeiro lança alicerces, você cava buracos, você lança os alicerces sobre aquele buraco. E por muitas vezes aquilo é imperceptível. O alicerce, por vezes, as fundações de uma casa, elas ficam no mesmo plano, na mesma visão do seu terreno. Então, se alguém passa, ela provavelmente não perceberá que naquele terreno há fundações,
porque as fundações estão do plano da terra para baixo, mas é necessário que se lance fundações. E a partir das fundações começa a se colocar, na linguagem dos pedreiros, cada fiada, né? As fileiras de tijolos. E essa então há uma construção. E aí quem passa de frente a um terreno sendo construído começa a ter percepções de que naquele lugar será edificado algo. O que é? Será uma casa de morada, será um comércio, será um escritório, será uma academia, será um consultório médico? Não sabemos. O que podemos ter a percepção a partir do nosso olhar é que algo está sendo construído. E assim é a nossa vida espiritual. Dia após dia, tijolo após tijolo, versículo após versículo, verdade após verdade. Somos construídos e edificamos questões que vão interiorizando dentro de nós. Nós precisamos ter a consciência disso. Quando nós, não de forma errada, mas temos que tomar cuidado com essa questão, olhamos para alguém a qual consideramos grande, principalmente no aspecto da palavra ou dos ministérios na igreja, a preocupação que temos que ter é de não idolatrarmos quem está numa posição maior. Agora, admirarmos, reconhecermos de que essa pessoa, além de ter o dom, ela se esmera para colocar o dom para fora, não tem problema nenhum. Mas nós precisamos ter a consciência de que ninguém nasceu grande. Ele foi, como a ilustração que eu disse da casa, construindo, edificando tijolo por tijolo, colocando massa, mais tijolo, ao ponto de chegarmos ali a um ponto de construção, não entendo muito bem, mas que seria de colocar suas janelas. Então nós, a partir do momento que edificamos algumas coisas, alcançamos uma certa estatura na construção, onde podemos ter janelas. O que são essas janelas para a nossa vida? É a partir de uma perspectiva de algo que eu construí dia após dia, tijolo após tijolo, e agora essa construção, essa edificação me permite enxergar pela janela. E essa janela são as minhas percepções pessoais, porque se eu estou numa construção, ainda que seja eu que tenha edificado essa construção, tijolo por tijolo, desde o alicerce, desde as fundações, daquilo que está abaixo da onde os meus olhos veem, da terra para baixo, até o ponto de construir uma janela. Mas se eu olho pela janela, eu tenho uma perspectiva a respeito daquilo que eu estou vendo. A janela está aqui, e se eu me enquadro e coloco o meu rosto para enxergar através da janela, eu posso ter várias percepções. Mas se eu pego a minha esposa, o meu irmão, o meu filho, o meu amigo, o meu pastor, quer quem seja, para olhar pela mesma perspectiva, da mesma janela, para a mesma paisagem, terá percepções diferentes. Mas essa janela de construção, ela só é possível e nos dá embasamento para termos uma perspectiva do que está diante de nós a partir de uma construção que está edificada abaixo daquilo que é a janela. Então, volto a te dizer, a relação com Deus, o relacionamento com Deus, ele parte de algo construído desde as suas fundações, dos seus primeiros passos, até o ponto de que possamos alcançar janelas de perspectiva. E essa janela de perspectiva, por vezes, nós enxergamos de forma comum muitas coisas. Exemplo disso, se nós estamos olhando para uma mesma janela e a visão que temos, a paisagem que temos é uma árvore, é um céu, é o sol brilhante daquele dia, são nuvens talvez, carregadas ou não, mas é uma perspectiva que aos olhos de todos que passarem pela mesma janela para ver em perspectiva, verão tudo isso de forma comum. Eu também poderei ver a árvore, outra pessoa verá a árvore. Eu verei o sol, outra pessoa verá o sol. Eu verei nuvens e a pessoa verá nuvens. Mas os detalhes de cada questão é uma perspectiva pessoal. Então, a sua necessidade de buscar experiências através da palavra de Deus vai se dar nisso, para que quando você olhar pela janela daquilo que é comum a todos, os alicerces da palavra de Deus, mas haverá uma perspectiva pessoal, sua e minha, sobre o mesmo panorama, sobre a mesma visualização.
Nós veremos sim a mesma árvore, mas talvez você enxergue na árvore um fruto do qual eu não tinha percebido. Talvez você enxergue numa nuvem um formato de um bichinho, como os meus filhos ficam procurando. Quando nós vamos viajar, normalmente por vezes os meus filhos ficam olhando na janela e cada um vê alguma coisa. Olha aquela nuvem, parece um elefante. Olha aquela nuvem, parece um jacaré. Crianças todas cheias da sua imaginação e ambas olhando para o céu, para a mesma direção, podem ter perspectivas diferentes, baseadas naquilo que já vem sendo construído no seu interior. Então eu volto a direcionar isso. A nossa perspectiva de Deus, a nossa experiência com Deus, parte sim da experiência compartilhada de homens santos de Deus conosco, sem sombra de dúvida. Mas é necessário, é obrigatório para a sua vida cristã que você tenha a sua própria relação com Deus a partir da palavra de Deus. Posto isso, eu quero compartilhar com vocês sobre o que é ter paz. Aonde está a minha paz? Eu preciso de paz. Eu não tenho paz nesses dias. Aonde está a minha paz? Aonde tem paz? Existe uma fonte de paz? Se tiver, eu vou pegar o meu baldinho, colocar na cabeça, como faz os nossos irmãos nordestinos, e vou buscar uma baldada de paz para a minha vida. Aonde está a paz? A paz nos seus dias? Você tem tido paz no seu coração para a tomada de decisões? Você tem tido paz no seu coração no meio do caos? Porque quantas pessoas, como eu, muitas vezes, assolado pelo caos, precisa colocar e encontrar-se num ambiente de paz, para que nenhum barulho do mundo, para que nenhuma perturbação do mundo seja capaz de roubar o seu relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus é isso. A religião não consegue dar essa ferramenta, não consegue introduzir esse pensamento em você, de que ainda que o mundo aqui no exterior esteja tribulado, esteja gritando, esteja em alto som, esteja uma loucura, nós os que cremos precisamos estar em paz, espírito de paz. Aqui em Filipenses, no capítulo 4, o versículo ênfase é Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Mas eu quero discorrer desde o versículo 1, Filipenses a partir do versículo 1, e nós iremos até o versículo 7. Mas eu quero discorrer isso com vocês para a gente possa compreender o que Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz a respeito do que é ter paz. Ensina a respeito do que é ter paz. Portanto, está escrito assim, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Primeira ênfase, a primeira aplicação de Paulo é dizendo o valor desses irmãos para ele, Paulo, e depois direcionando os irmãos para que sejam firmes no Senhor. Aqui já vem um ensinamento grande, daria para discorrer muita coisa sobre isso e permanecermos falando sobre estas coisas, de que nós temos que permanecer firmes no Senhor. Meu irmão Carlos Roberto dos Santos, Deus te abençoe em nome de Jesus. Carlos Gedeia, Eu estou me preparando, compadre, para em nome de Jesus estar com vocês aí no final do ano. Então, ele diz, portanto, meus amados irmãos e muito saudosos, coroa minha, ou seja, alegria da minha vida, frutos meus, permanecei deste modo firmes no Senhor. É no Senhor Jesus Cristo que nós precisamos permanecer firme. É no Senhor Jesus que precisamos permanecer firmes. Porque no dia da angústia, no dia da tribulação, se estivermos em Cristo e Cristo em nós, nós passaremos por toda a tribulação. E o apóstolo Paulo continua dizendo, eu rogo a Evódia, é o nome de uma pessoa, e a Sintique, pensem concordemente no Senhor. O que ele está dizendo aqui? Existem duas pessoas que estão vivendo um conflito de pensamentos. Uma pensa a respeito de uma coisa, a outra pensa a respeito de outra coisa. Nada há supostamente de errado nisso. Mas o que Paulo está direcionando é que elas pensem coisas comuns no Senhor. Por quê?
O que são experiências pessoais, como eu dizia agora há pouco, já está dizendo, são coisas pessoais. Mas eu dizia para você que quando nós estamos numa janela de perspectiva, todos olhando para o mesmo sentido, a partir da mesma janela, há coisas que são comuns aos nossos olhos. Se nós estamos olhando uma paisagem, é comum de que pelo menos 80% das mesmas coisas, todas as pessoas olhando na mesma perspectiva perceberão. 20% talvez, é só um número, não tem nada exato, é só uma expressão minha, mas de que aí sim haverá diferenças de percepção. Mas nós temos que ter concordância, pelo menos na maior parte de tudo aquilo que vemos. Então Paulo está ensinando: eu rogo a Evódia, e rogo a Síntique, que pensem concordemente em quem? Em Deus, no Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo então dá uma recomendação, e ele fala: a ti, fiel companheiro de jugo. Ele está falando a Timóteo: Timóteo, meu companheiro de trabalho, meu companheiro de luta, eu também peço que as auxilie. Então aqui são mulheres, né? Evódia e Síntique são duas mulheres da igreja de Cristo, contemporâneas à igreja de Paulo, na cidade de Filipos, porque ele está escrevendo aos Filipenses, para que auxilie elas, para que juntas se esforcem comigo no Evangelho. Então Paulo está falando o seguinte, há divergência de opiniões e divisão entre as duas. Tudo bem. Mas a você, Timóteo, a minha instrução é de que você seja um mediador, um condutor, para que naquilo que elas concordem, para que aquilo que é a base da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo, que dentro da nossa janela de perspectiva há entranháveis afetos de misericórdia, há concordância de visão e pensamento, faça com que elas possam caminhar além das suas divergências para um rumo que é certo. Naquilo que é comum a todos nós, que é Cristo em nós, a esperança da glória, faça com que elas possam caminhar. Então Paulo está aqui mostrando qual é o papel do líder da igreja. Qual é o papel do líder da igreja? O líder da igreja, ele não tem o papel de mandar em ninguém, ele não foi dado a ele nenhuma autoridade no aspecto de ter sentimento de dono de ninguém, é o que acontece muito em todos os ambientes por vezes, mas sim de direcionar, de canalizar, de mostrar naquilo que nós concordamos devemos caminhar juntos. Isso é tão claro aqui para nós que Paulo trata Timóteo e tem Timóteo como um filho amado dele, um filho espiritual, e Paulo diz assim, e a ti, fiel companheiro de jugo. Ele não está dizendo assim, eu sou Paulo, o apóstolo, e eu tenho autoridade sobre você, Timóteo. Não que ele não tenha, realmente ele tem autoridade, mas ele não usa disso de forma exacerbada, pelo contrário, ele equipara, ele traz a Timóteo a mesma estatura e fala, somos companheiros de jugo, para batalharmos a mesma batalha e o mesmo combate. Então Paulo, ainda que seja superior a Timóteo, ele faz Timóteo igual a ele. Isso é o Evangelho de Deus. Não há, portanto, nem servo, nem serva, nem grego, nem judeu, mas em Cristo todos são iguais e se equiparam para um grande trabalho em Cristo Jesus. Então ele fala, eu peço que as auxilie, que as direcione, para que juntas se esforcem comigo no Evangelho. O maior desafio de um líder cristão, meu irmão, o maior desafio e papel de um líder de Deus, verdadeiramente de Deus, é direcionar pessoas com pensamentos diferentes no mesmo propósito. Não por força, nem por violência, nem por constrangimento, mas pelo Espírito de Deus que há em todos nós. Não há só nele ou em mim como líder da igreja, mas em todos. Esse é o grande desafio. Ainda há uma liderança, pelo menos eu posso falar do Brasil, não tenho experiências fora do Brasil e percepções, e prefiro falar das minhas realidades, de líderes que ainda não entenderam o seu papel no Senhor, que por vezes acreditam ser propriedade deles, as supostas ovelhas que estão nos seus apriscos, chamadas igrejas. Não é esse o papel do líder. Paulo, dizendo a Timóteo, diz, Timóteo,
companheiro meu de jugo, equaliza. Pegue também as nossas irmãs, tragam no mesmo nível nosso, para que comum seja em nós o que? O evangelho, para que sejamos cooperadores na distribuição do mesmo evangelho. E ele continua. Também com Clemente e com os demais cooperadores, cujos nomes se encontram no livro da vida. Olha que coisa tremenda que Paulo faz aqui. Paulo fala, olha, Timóteo, pega a Evódia e Sínteque e também o Clemente e traga a mesma estatura nossa, para que juntos, a Igreja de Cristo, possamos fazer força para um único sentido, que é o quê? A propagação do Evangelho. Paulo, hora nenhuma se preocupou com a estatura espiritual de alguém. Pelo contrário, sim, ele se preocupou no sentido de que tire essas pessoas dos seus pensamentos mesquinhos e das suas divergências pessoais e traga ao nosso nível e que para-se conosco, para que nós possamos fazer aquilo pelo qual todos fomos chamados, que é a propagação do Evangelho, da paz e da verdade. E Paulo faz isso num temor muito grande, porque Paulo deixa escrito, deixa pronunciado, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aleluia. Olha que coisa tremenda. O que Paulo considera nesta passagem? O que Paulo considera nesta passagem é, tanto eu, quanto você, Timóteo, quanto Clemente e estas amadas irmãs, todos temos o nosso nome no livro da vida. Então a autoridade ou a posição no reino aqui em Paulo se dá num único aspecto. Todos estamos e temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Isso é maravilhoso para nós. E aí Paulo então continua e vai para o cerne da nossa mensagem. Ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O que Paulo está querendo dizer aqui, querido? Se tem alguma coisa que precisa ser conhecida em nós nesses dias, não é as nossas opiniões pessoais. Paulo não está removendo a liberdade de expressão de cada um de nós dentro da nossa individualidade. Não, mas Paulo reforçando que nós devemos o quê? Naquilo que é comum a nós, que a nossa moderação, que a nossa regulação a uma única pessoa, que é o Cristo, se torne conhecido. Por quê? Paulo está tratando aqui conflitos pessoais. E a partir do conflito pessoal, Paulo está dizendo que nós não sejamos conhecidos pela divergência dos nossos conflitos, mas sim pelaquilo que é comum a todos nós, que é a necessidade, a propagação do Evangelho da paz. Bom dia, Gilmar, meu amigo e companheiro, como diz Paulo a Timóteo aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Então Paulo está evidenciando, se nós tivermos que sermos conhecidos no mundo, o conhecimento que nós devemos ter, que o mundo tenha de nós, é através da moderação, daquilo que nos une e não daquilo que nos separa. E por vezes nós estamos separados uns dos outros. A religião ou a religiosidade trouxe essa separação. Os cristãos ainda não compreenderam coisas comuns ao Evangelho. Não deveriam, existem sim e muito, mas não deveriam haver barreiras, muros de separação como há nos dias de hoje. As placas de igreja, as denominações de igreja têm trazido para nós como que pequenas cercas, muros de separação, porque nós fazemos o caminho contrário do que Paulo está ensinando, que por vezes nós deveríamos olhar para os nossos irmãos no mesmo prisma, na mesma estatura, pensando e nos lembrando de que tanto ele quanto eu tenho meu nome escrito no livro da vida. E é isso que importa. E que o que deveria ser conhecido ao mundo deveria ser a nossa moderação, a forma com que nós possamos, em que nós devemos nos relacionar de forma coerente. Mas muitas vezes o que tem ficado de percepção ao mundo não é a nossa moderação, mas sim a nossa separação. Temos sido cada vez mais separatistas, como que se eu ou alguém outrem fosse dono da verdade,
Querido, há uma só verdade no mundo, é Cristo Jesus. Há uma só verdade no mundo, eu vou repetir, é Cristo. E se você está ligado em Deus através de Cristo, se eu estou ligado em Deus através de Cristo, logo somos todos de uma só nação, somos todos um só povo. As perspectivas pessoais são importantes, mas são menos importantes, porque o que evidencia o reino de Deus é o que nos une, não os que nos separam. Então Paulo diz assim, olha, que nós sejamos conhecidos, Filipenses, como uma igreja de moderação e não de separação. Então que o conflito que há entre Evódia e Sínteque, os conflitos que há entre os irmãos possam ser aplacados e aplainados, porque temos um único Deus, um único Senhor e somos um só povo. Paulo diz isso quando ele diz, porque os nomes se encontram no livro da vida. Essa é a nossa relação. Então Cristo resolveu salvar tanto a mim quanto você, indiferente da placa de igreja pelo qual você está inserido. As placas de igreja, as denominações, queridos, são apenas apriscos separados para se cuidar do povo, porque há necessidade de se fazer uma igreja aqui e outra lá, para que aquele povo de lá possa ter um lugar onde adorar o seu Deus. Desde quando o mundo é mundo, sempre houve lugares, e isso foi ficando cada vez mais evidenciado a partir do tabernáculo, da construção de templos, de que criavam-se lugares onde o povo tinha que andar certo espaço de tempo e de caminho para que alcançasse um lugar aonde pudessem adorar o seu povo, o seu Deus, de comum espírito. Então as igrejas, o propósito de várias igrejas, não de placas, enfim, placas são coisas humanas, mas o propósito de cada igreja é simplesmente facilitar o nosso contato de buscarmos a Deus nas Escrituras Sagradas e na comunhão. Esse é o propósito. Paulo estabeleceu muitas igrejas. Paulo estabeleceu igreja em Filipos, está escrevendo aos Filipenses. Paulo estabeleceu igreja em Roma. Paulo estabeleceu igreja em Tessalônica, na cidade de Tessalônica, na cidade de Colossos, na cidade de Filipos, na cidade de Corinto. Paulo estabeleceu várias igrejas, mas eu duvido, e não tem nada histórico dizendo que Paulo, quando estabelecia uma igreja, ele pregava uma placa na igreja e dizia, Igreja do Evangelho Paulular. Não é quadrangular, mas é paulular de Paulo, ou Igreja de Paulo, ou Ministério, Assembleia de Deus, Ministério Paulo, Ministério de Apolo, Ministério de Timóteo. Não. Isso é algo mais contemporâneo. Nós fomos criando subdivisões. Essas subdivisões, num primeiro momento, ela tinha sim um certo valor, uma importância, mas que ao invés de transformar algo que era comum a nós, a todos nós, que é o Cristo, veio trazendo divisões, muros de separação. E Paulo, então, desde sempre está dizendo, querido, não seja as separações conhecidas do mundo, mas sim a nossa moderação. Isso é a nossa perspectiva. E Paulo, então, continua dizendo no versículo 6, que é a ênfase do nosso texto, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ação de graças. Paulo está falando o seguinte, então, que nós não devemos andar ansiosos por nenhuma outra coisa, que nada possa roubar o nosso coração. Não andeis ansiosos de coisa alguma, porém tudo que você estiver vivendo, seja colocado diante de Deus, seja apresentado diante de Deus pela oração e pela súplica, com ação de graças. O que é isso, Cristiano? Não importa qual é a sua necessidade, não importa qual é o problema que você está vivendo, não importa qual é o nível de conflito que você está vivendo com alguém. Isso não importa no aspecto de que nós não devemos dar tanta importância nisso, pelo contrário. O que nós devemos é pegar todos os nossos problemas, todas as nossas angústias, todas as nossas necessidades e levarmos diante de Deus. O que a palavra de Deus ensina é, quando orares, entra no teu quarto e
puxa a porta do teu quarto e ora ao teu pai em secreto, e o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Então, o que a oração do Pai Nosso foi o que Cristo disse, nos ensinou, e logo depois ele então pronuncia o Pai Nosso, nos ensina um modelo de oração, onde ele nos dá uma dimensão de que agora não é mais Deus, porque Deus, sim, ele é Deus, mas entenda, Deus é para os povos, para quem não o reconhece, então ele é mais um Deus. Para nós ele não é Deus, para nós ele é Pai, o nosso Pai. Então Jesus nos ensinou, sim, ele é Deus, mas ele é Deus e Pai. Então nós temos que colocar a paternidade de Deus em cima da deidade de Deus, porque a questão de usarmos a expressão Deus é para diferenciarmos de que na cultura hindu, Deus é uma vaca. Na cultura chinesa, talvez eles olham para Buda como um possível Deus. Na cultura indiana, lá da Índia, o guru fulano de tal é tipo um Deus para nós. Então, Deus nesse aspecto, mas para nós, ele é Pai. E Cristo nos ensina, Pai Nosso. Quando orardes assim, Pai Nosso. Então, é Pai do Cristo e Pai meu e Pai seu. Então, ele é, sim, Deus e Pai. Amém? E ele está dizendo o seguinte, então você pega e apresenta tudo que está acontecendo. O Evódia e Sinteque, Clemente e qualquer um da igreja de Cristo, quer seja a igreja de Filipenses, quer seja a sua igreja, quer seja a minha igreja, tudo aquilo que estiver roubando a sua paz, tudo aquilo que estiver trazendo perturbação para o teu espírito, leve diante de Deus, através do que? Da oração e da súplica, de petição com ação de graças. Então é o seguinte, petições, o que você precisa, quais são suas necessidades, e pela oração, então eu apresento diante de Deus tudo o que preciso. Eu preciso de paz, eu preciso de emprego, eu preciso de casamento, eu preciso que o Senhor trabalhe no meu casamento, eu preciso que o Senhor trabalhe nos meus filhos. Então essas são as suas petições, as suas necessidades, aquilo que você precisa. Como que eu faço isso? Pela oração, falando com Deus em reverência, e também pela súplica. O que é suplicar? Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, tem piedade de mim. Por vezes, nós somos mal compreendidos, ainda que podemos ser moderados. Aqui está escrito, a vossa moderação seja conhecida de todos os homens. Mas às vezes a nossa forma de suplicar, a nossa, quando eu digo, são os cristãos protestantes, os crentes, os evangélicos, por vezes, em algumas culturas, nossos irmãos têm tendência de gritar, de mostrar. Sim, irmão, a palavra de Deus diz, clame a plenos pulmões. Então, clamar, irmão, é expressar com força. Então, é realmente demonstrar necessidade extrema. Então, a crentaiada grita por vezes, ela chora e tudo, Se há necessidade de gritar tão alto, não sei, é uma expressão individual de cada um. Mas aqui está dizendo que nós devemos que suplicar a Deus. Suplicar a Deus é, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não estou suportando, eu não estou aguentando, está difícil. Pai de misericórdia, o Senhor é Deus de misericórdia, sua misericórdia renova toda manhã. E você então, em angústia de coração, de espírito, você demonstra a sua incapacidade diante daquelas coisas em Deus, clamando a Deus, suplicando ao Senhor, porque se você está colocando diante dele as suas petições, é porque no mínimo são coisas não resolvidas na sua vida, e se você está clamando a ele, é porque é nele a nossa esperança, porque se fosse possível resolver, com as nossas mãos resolveríamos. Então em súplica diante de Deus, mas também com ação de graças. Aí o Carlão está falando, não precisa gritar, Deus não é surdo, irmão, é verdade. A verdade é que nós podemos muitas vezes, meu irmão Carlos, estarmos tão abatidos de espírito, tão abatidos de alma, como Davi por vezes se expressou estar na Bíblia, que a palavra de Deus diz que ainda que não saia um som da nossa boca, o Espírito de Deus que habita em nós, ele vai gemer e vai clamar por nós com gemidos inexprimíveis. Então, querida, a oração, a experiência de oração de cada um é muito particular. A grande verdade é reconhecermos diante de Deus a nossa mazela e principalmente a nossa incapacidade diante de coisas. Mas é tão lindo isso porque Jesus disse
para vocês, homens, isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Isso é poderoso e lindo demais. E então, Paulo vai nos ensinar, e eu quero fechar com isso, que nós devemos fazer tudo isso: clamar, suplicar, orar a Deus, apresentar a Deus as nossas ansiedades, angústias, medos, necessidades, mas depois de tudo isso, com ação de graças. Por vezes nós esquecemos disso na nossa oração, e a nossa oração fica uma oração muito pesada, uma oração de muita pedição, mas nós precisamos usar de ação de graças. Ação de graças é reconhecer o que Deus já fez por nós. Ação de graças é exaltar o que o Senhor tem feito na nossa vida. É tipo assim: Senhor, esse aspecto precisa ser corrigido, mas graças eu te dou pela minha casa, graças eu te dou pela minha esposa e pelos meus filhos, graças eu te dou pelo alimento desse dia, graças eu te dou, Senhor, pela oração desse dia, porque só pode orar, irmão, quem está vivo. Quem bateu com as 12 não pode orar. A palavra de Deus diz isso, que aquele que partiu dessa terra, irmão, não há projeto nenhum dele a partir daquilo mais. Então ele não pode mais clamar. Então clame a plenos pulmões, clame a Deus, mas agradeça a Deus. O grande contraste das nossas orações, para mim, esse aqui é o modelo mais completo, no bom sentido, de explicação de como clamarmos a Deus. Leve sim as suas petições a Deus, mas não finalize a sua oração sem antes agradecer a Deus. Tem gente que começa agradecendo primeiro, isso é particular, irmão, cada um aprendeu de um jeito, faz de um jeito, mas nunca podemos entrar na presença de Deus, levarmos nossas angústias, sentimentos, necessidades diante de Deus e não ou agradecermos por aquilo que Ele já fez, porque a ingratidão, irmão, é a chave que tranca as nossas cadeias, mas a gratidão é a chave que abre todas as portas. Então, diante de um Deus poderoso, você reconhecendo tudo que Ele já fez para você, principalmente, mas principalmente mesmo, a obra da cruz. Por vezes nós agradecemos a Deus porque conquistamos um carro, por vezes agradecemos a Deus porque conquistamos a nossa casa, quer seja aluguel, quer seja casa própria. Se é a casa própria, então comemoramos ainda mais, mas por vezes nós temos prática de agradecer a Deus por coisas, por conquistas pessoais terrenas, mas nos esquecemos de agradecer ao Senhor pela cruz, pela morte na cruz, pela ressurreição do seu Filho. E eu tenho sido zeloso nas minhas orações em agradecer a Deus e ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito de Deus pela cruz de Cristo, pela cruz que transforma Cristo em morte, mas também pela cruz que em Cristo traz vida. Então eu sempre agradeço a Deus pela vida de Cristo em mim, pela ressurreição do meu Senhor, porque a minha esperança, querido, não está num Deus que apenas me dá coisas, mas a minha esperança está num Deus que me promete uma eternidade. Glória a Deus por isso. É um Deus que me promete vida eterna com Ele. Então eu tenho expectativas terrenas, tenho como todo mundo tem, mas o meu entendimento, a minha experiência com Deus me faz eu lembrar de que o que eu tenho que buscar é a minha glória eterna. Esse é o objetivo meu de vida e de existência em Deus. Eu não posso estar na igreja senão para estas coisas, para reforçar o meu pensamento de que a minha glória, o verdadeiro prêmio da minha entrega ao Senhor vai se dar no momento em que eu alcançar a vida eterna. Este é o meu maior presente. E eu não posso me esquecer disso em nenhum dia da minha vida, em nome de Jesus. E aí diz assim, a partir desta oração, em que você pede sim coisas ao Senhor, que você clama a Deus, que você suplica a Deus, e depois agradece ao Senhor por aquilo que Deus já está fazendo, você agradece a Deus por tudo que Ele já fez. A partir disso, a palavra de Deus nos garante uma coisa, e diz assim, e então, o E aqui é uma interjeição, algo que liga, e fala assim, e a paz de Deus, a paz que vem de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Querido, não há cofre no mundo que possa guardar algo que não possa ser acessado pelo homem. Não há cofre no mundo. Eu comecei a assistir nesses dias aquela série da Netflix chamada La Casa de Papel. É algo
extremamente de estratégia, inteligentíssimo, mas o que o filme quer mostrar? Entre várias coisas, vou pegar no cerne do negócio, é a Casa da Moeda da Espanha, que deveria ser particularmente inviolável, mas algumas pessoas inteligentes, capacitadas, conseguem invadir aquele lugar. Então eu vou voltar a te dizer, no mundo, terra, existência, não há lugar que você possa esperar ou depositar o seu coração e que ele vai ficar guardado em paz. Mas em Deus, o nosso Pai, nas alturas está escrito, e a paz de Deus, como uma proteção, como uma cápsula, indiferente das circunstâncias do mundo. Deus te envolve no meio do caos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu finalizo com isso. Por vezes, o mundo observa a nossa vida. Sempre. Pelo contrário, sempre somos observados pelo mundo. Por isso, a necessidade de termos um comportamento santo. Mas o mundo observa e fica olhando, e nós devemos causar espanto nas pessoas do mundo quando, ainda que desempregados, temos paz com Deus. Ainda que assolados por enfermidades, temos paz com Deus. Ainda que o mundo à nossa volta esteja desmoronando, a nossa paz com Deus, que excede todo entendimento, que coloca pessoas piradas, como que pode? O cara vivendo tudo isso e mantendo-se em paz. Por quê, querido? Porque em oração, em súplica e em agradecimento a esse Deus, você se coloca numa proteção chamado paz de Deus. O mundo não pode te dar essa paz, mas Deus pode. Deus tem essa paz. Como alcançar a paz, Cristiano? Eu preciso de paz em Deus. Como alcançar essa paz, Cristiano? Em oração. Como alcançar essa paz? Em súplica. Como alcançar essa paz? Em ação de graças. Obrigado, Senhor, porque já passei situações parecidas e o Senhor me livrou. Obrigado, Senhor, porque eu me lembro de que um dia algo que parecia ser intransponível, hoje eu olho e percebo, passei por aquele lugar e o Senhor foi comigo. Essa é a paz que excede todo entendimento. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e, mais do que tudo, que o Espírito de Deus te visite aonde você está, com o problema que você está enfrentando e te leve essa paz que excede todo entendimento humano e possa guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Fiquem todos na paz e na esperança do Cristo que vive e reina para sempre. Beijo no seu coração e fui.